funcionando. Consegui entrar no computador agora. Opa, olha aí. Bom, então aqui nós já estamos gravando e aí nós vamos começar de fato a banca examinadora para o trabalho do Lucas, né? Primeiramente, eu queria agradecer imensamente a participação dos membros da banca, né? Por ter aceitado o convite, o professor Rony, o professor Rara, o professor Eric, que estava aqui agorinha, tá ali, ó, ali, pronto. E queria agradecer também a participação de vocês, por estar aqui assistindo. E a título, né, de ritos, a gente vai fazer a apresentação, vai acompanhar a apresentação do Lucas. Ele vai ter de 30 a 40 minutos para expor a sua apresentação. Daí a gente vai passar para a fase, né, dos apontamentos da banca. Cada membro da banca vai ter 10 minutos para fazer os seus apontamentos. E aí a gente pode combinar, eu acho que fica melhor, né, os apontamentos do membro da banca, e aí o Lucas já tem um tempinho para responder, para não ficar aquele acúmulo de várias coisas para tentar responder assim no final, tá? Então a gente faz os apontamentos do membro da banca e aí o Lucas tem um tempinho para responder, o outro e por aí vai. E daí a gente vai fazer o seguinte, né? Terminada essa fase dos apontamentos, nós, membros da banca, a gente vai para outra sala para fazer a ata da defesa da dissertação, do TCC, trabalho de conclusão de curso, e aí a gente volta para esta sala com o resultado. Aí quando a gente sair, é aquele momento, seria, né, aquele momento de fazer uma confraternização, de vocês conversarem, né, sobre como foi, o que foi, dar aqueles parabéns, né, cara, aquele abraço virtual agora, né, e aí quando a gente voltar, a gente faz o finalzinho do trabalho da banca examinadora. Bom, vocês pensarem que aqui seria, né, como se fosse no nosso auditório, então, para esperar o Lucas terminar toda a sua apresentação, né, os membros da banca, quando a gente sair, aí vocês podem, eu vou deixar a sala aqui aberta e vocês podem conversar, abrir câmera, dar parabéns e tal. Enquanto o Lucas estiver falando, eu peço que vocês mantenham o microfone desligado e também evitem de mandar mensagens. Está certo que ele não vai ver, mas pode ser que desconcentre aí em algum momento, tá bom? Bom, então, feitas essas considerações, nós vamos começar os trabalhos, né? Eu fui orientador do Lucas neste trabalho e ele vai apresentar, o título do trabalho dele é Aplicação do Cálculo Tensorial na Solução do Buraco Negro do tipo Schwarzschild e Proposta de Ensino realizando experimentos e observação do céu. É o trabalho que ele desenvolveu agora no final do semestre, no final do ano de 2020, né, o segundo semestre de 2020, tá bom? Então, Lucas, você pode compartilhar a sua tela e iniciar a sua apresentação, tá certo? Valeu. Tá dando para ver? Só minha tela. Tá sim. Beleza. Então, inicialmente, eu queria agradecer, né, a presença de todos nessa manhã, por estar aqui participando para vir avaliar o meu trabalho. O Rara, né, o professor Rony e o Eric, que também os dois participaram da minha formação em si. O Rara um pouquinho no final, mas o Eric desde o primeiro semestre. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre o meu trabalho, conclusão de curso. É evidente que não vou conseguir falar sobre tudo que eu escrevi no meu texto, mas eu vou tentar trazer as ideias primordiais em relação ao mesmo. E também agradecer o Diego por ter me orientado ao decorrer desses 2 semestres, né, realizando esse trabalho. Inicialmente aqui eu trouxe o título do meu trabalho, né, que é a aplicação do cálculo tensorial na solução do buraco negro tipo Schwarzschild e proposta de ensino realizando experimentos e observações do céu. Como é um título um pouco grande, eu vou tentar explicar tópicos por tópicos de cada parte desse título, para tentar dar uma noção do que eu trouxe em relação ao meu trabalho. Inicialmente, essa parte aqui da aplicação do cálculo tensorial
foi a parte que eu trouxe no meu primeiro capítulo do meu trabalho, que é as ferramentas do cálculo tensorial, que vão ser utilizadas posteriormente na relatividade geral para solucionar a equação de campo do Albert Einstein. Aqui eu tenho a solução que foi proposta, né, pelo Carl Charlotte em relação ao buraco negro, em relação à equação que foi proposta, a equação de campo, que foi feita por Einstein. E aqui eu tenho uma proposta de ensino, que no caso está lá no final, que é a minha sequência didática, que no caso eu vou realizar alguns experimentos, que consiste em uma simulação de um buraco negro e um tanque com água, e algumas observações do céu. Inicialmente aqui eu tenho a introdução do meu trabalho, eu dividi ela em tópicos aqui para ficar mais objetiva. No meu trabalho em si eu tentei trazer, eu dividi o mesmo em seis capítulos. Inicialmente eu falei sobre os tensores, tratei um pouco da relatividade especial, da relatividade geral, falei também um pouco sobre os buracos negros, o Carl, que é esse cientista aqui na foto da direita, e no finalzinho eu fiz uma sequência didática que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Nada mais justo do que, na minha opinião, como eu estou tratando, como dois principais capítulos do meu trabalho são do buracos negros e da sequência didática, e a solução do buraco negro foi proposta por esse cientista, na minha opinião, nada mais justo falar um pouquinho a respeito dele. Então, aqui nós temos que o Carl, ele nasceu mais ou menos ali na época que Einstein, o Einstein nasceu em 1879, e o Carl nasceu em 1873. Ele foi um astrônomo e físico, ele também estudou astrofísica, e ele ficou conhecido mundialmente quando propôs a métrica e raio de Charlotte. No ginásio, quando o Carl estava mais ou menos lá no ginásio, ele já começou a se interessar pela astronomia, ele era bem novo ainda, tanto que quando ele estava lá no ginásio, ele juntou dinheiro e comprou, tipo, peças separadas para montar o próprio telescópio dele. E ainda quando ele era pequeno, um pouco na adolescência ali, o pai dele, ele conhecia um professor de uma universidade na Alemanha, que se chamava Paul, e esse professor, além de ministrar aula nessa universidade na Alemanha, ele tinha um observatório privado na casa dele de astronomia. Nesse observatório privado que ele tinha, o Carl começou a frequentar ele, junto com o pai dele e esse professor, e aí que começou a começar a deslanchar a carreira do Carl. Antes da década de 1900, ele passou por diversas universidades, tanto como aluno como professor, e foi mais ou menos lá no ano de 1902 que ele entrou numa universidade na Alemanha, na cidade de Göttingen, e ele era, além de ser professor titular, ele se tornou um membro diretor do Observatório de Astronomia. Nessa época, ele teve a oportunidade de trabalhar com esses famosos matemáticos, que foi o David Hilbert, o Felix Klein e o famoso Minkowski, que mais ou menos naquela época, mais ou menos na data de 1902, ali para 1903. Em 1914, a gente tem a assolação na Europa, né, pela Primeira Guerra Mundial. Foi quando o Carl, ele se voluntariou para participar da Primeira Guerra Mundial de forma voluntária, mesmo ele tendo mais de 40 anos na época, se não me engano, ele tinha 42 anos. Mesmo assim, ele quis participar de forma voluntária pelo exército alemão lá na guerra, e nessa época ele desenvolveu alguns cálculos balísticos, desenvolveu alguns trabalhos em relação a cálculos balísticos. E também ele desenvolveu os três principais trabalhos, que foi os três principais trabalhos que ele ficou famoso na sua vida inteira. Que dois deles foi contendo as soluções das equações de campo, que foi proposta por Albert Einstein, que posteriormente eu vou mostrar para vocês. E um deles foi a respeito da teoria de Planck, em relação ao corpo negro, da física quântica, que não é o objetivo em si do meu trabalho, então eu não vou falar sobre ela aqui ao decorrer do mesmo. Então, foi lá em dezembro de 1915, o Einstein tinha feito as equações de campo, né, tinha proposto a equação de campo, e nem o Einstein tinha conseguido resolver a equação de campo, ele tinha feito, mas não sabia resolver a equação. Ele tentou resolver a equação para as aproximações, e ele mesmo pensava que seria impossível resolver aquelas equações. Mas um mês depois, por que pareça, lá em dezembro de 1915, um mês depois, o Carl conseguiu resolver as equações de Einstein. A equação de campo foi proposta por Einstein, simplesmente um mês depois.
E ele foi e mandou para Einstein essas equações lá em 1915, ainda quando estava no exército alemão. E em 1916, o Einstein ficou muito surpreso, né, tipo, que as equações de campo dele tinham sido resolvidas e de forma tão rápida, né. E em 1916, o Einstein escreveu a famosa carta, né, que foi destinada para o Cal, a respeito do resultado que ele tinha obtido. Aí nessa carta estava escrito: li a sua carta com o máximo interesse. No caso, ele estava se referindo às equações, às soluções das equações de campo que ele tinha proposto, que o Cal tinha proposto, e o Einstein falava que não esperava, né, que se pudesse formular a solução exata do problema de maneira tão simples. Ele falou que gostou muito do seu tratamento matemático sobre o assunto, e na próxima quinta-feira ele apresentaria o trabalho à academia com algumas palavras de explicação. Cabe ressaltar aqui nesse texto, nessa carta, que quando ele fala de maneira tão simples, não é de maneira tão simples assim, não é algo trivial de se mostrar essas equações, e para demonstrar a equação de campo de Einstein, é necessário utilizar os tensores. Então, que é por isso que no primeiro capítulo do meu trabalho eu trouxe as ideias primordiais em relação aos tensores, porque elas são necessárias para desenvolver a solução de campo de Einstein. Os tensores, eles são extremamente abrangentes, eles têm bem mais conceitos, mas eu fui o mais objetivo, tentei ser o mais objetivo no meu trabalho em relação aos tensores e coloquei apenas o necessário e o que eu irei utilizar mesmo em relação aos mesmos na minha solução, que é utilizado na solução que foi proposta por Cal. Então, aqui nos objetivos do meu trabalho, eu tenho o objetivo geral, que no caso é apresentar os conceitos do cálculo tensorial, como eu disse anteriormente, na solução do buraco negro, que foi proposta por Cal, e realizar uma simulação de um buraco negro, que no caso a simulação de um buraco negro vai ser realizada em um tanque com água, que faz parte da minha sequência didática. Deixando aqui claro que o cálculo tensorial, o objetivo, eu comecei a me interessar por o cálculo tensorial e os tensores foi no curso de geometria diferencial, curso de optativo, né, que quando eu cursei geometria diferencial, e quando eu cursei a mecânica clássica, bem no finalzinho da mecânica clássica, a gente tem alguns conceitos sobre cálculo tensorial. Eu não tinha noção que os mesmos tinham tanta aplicação, porque quando nós vimos na mecânica clássica, é de forma um pouco mais trivial. Mas foi aí que começou o meu interesse em relação aos mesmos e foi aí que eu consegui chegar nesse trabalho. É aí que eu trouxe os objetivos específicos em relação ao meu trabalho, que no caso é aplicar os conceitos do cálculo tensorial e compreender os fenômenos físicos da relatividade restrita, também comumente chamado de relatividade especial, os conceitos também da relatividade geral. Óbvio que eu não consigo trazer todos os conceitos da relatividade restrita e da relatividade geral, que é muito abrangente, então eu tentei ser mais específico em relação aos mesmos, apresentar os conceitos primordiais, os principais conceitos em relação aos buracos negros, que, na minha opinião, é o principal capítulo do meu trabalho. E aqui eu tenho que realizar a solução do buraco negro, que foi proposta por Charles Harwood, e desenvolver uma simulação utilizando um tanque d'água para representar um buraco negro, que no finalzinho dessa apresentação eu vou mostrar para vocês. Então, inicialmente, no meu primeiro capítulo, que eu trato sobre os tensores, eu tento trazer nesse capítulo as ideias primordiais dos tensores, as definições dos tensores covariantes e contravariantes, a derivação covariante, as geodésicas, o tensor curvatura e a geometria riemanniana. Cabe ressaltar aqui que, né, em relação a esses conceitos, o tensor curvatura e a geometria riemanniana são as principais ideias primordiais que são utilizadas na solução da equação de campo de Einstein. Nós temos que aqui, um pouquinho em relação aos tensores com vocês, que os tensores são entes geométricos que são utilizados tanto na matemática quanto na física para generalizar as noções de escalares, de vetores e de matrizes. Nós temos que na equação de campo de Einstein, o termo da gravidade, ele se dá em relação ao tensor métrico, que ele é uma quantidade que descreve as propriedades geométricas do espaço e do espaço quadridimensional. E na matemática, o tensor métrico, simplesmente métrica, que também é muito comum apenas chamar o tensor métrico de métrica, ele é utilizado simplesmente para medir distância em um espaço e transmitir informações em relação à geometria daquele espaço. Se a gente considera a métrica euclidiana, a gente tem simplesmente que ela é uma métrica arbitrária que é definida em um espaço euclidiano. Se eu definir essa equação aqui, se eu definisse esse espaço aqui para essa equação, ΔS ao quadrado, que é igual a g de AB, ΔX de A, ΔX de B,
nós vamos ter que o tensor métrico nessa equação é dado pelo G de AB. Eu defini essa equação aqui no meu trabalho. Esse tensor métrico ele vai ser simétrico covariante. E se esse ΔS ao quadrado ele for maior ou igual a zero, nós vamos ter um espaço riemanniano. E se esse ΔS ao quadrado for menor ou igual a zero, nós vamos ter um espaço pseudo-riemanniano, que é o espaço que é utilizado na relatividade geral. E aqui eu tenho uma forma matricial desse tensor métrico, que é definido por essa matriz. Como aqui nós temos uma matriz que está em 3 dimensões, aqui a gente tem um espaço tridimensional. Aí aqui eu trouxe um tensor métrico no espaço quadridimensional, que cabe ressaltar, desculpa, que a matriz ficou um pouco torta aqui nas linhas e nas colunas, mas é porque é problema do PowerPoint, tipo, aí não fica certinho as equações aqui, a matriz ficou um pouco torta. E aqui eu tenho o tensor métrico no espaço quadridimensional, que eu defini também no trabalho. Cabe ressaltar aqui que tem os índices negativos. Esses índices negativos é devido à teoria proposta por Minkowski, aquele matemático que eu falei anteriormente, que eu tratei anteriormente, que trabalhou com cálculo. E isso é tratado porque o espaço na relatividade geral ele precisa ser pseudo-riemanniano. Aqui no meu capítulo de relatividade especial, que no caso é o capítulo 2 do meu trabalho, eu tentei trazer as principais ideias em relação à relatividade especial. Eu fui bem abrangente, trouxe as principais ideias em relação aos mesmos. No meu capítulo, eu consegui trazer as ideias referenciais iniciais das transformações de Galileu, o experimento de Max Moller, os postulados que foi proposto por Einstein, o conceito da simultaneidade, as transformações de Lorentz e a energia relativística. Eu gostaria de dar ênfase no experimento de Max Moller, né, que é um experimento que eu propus na minha sequência didática para ser realizado com os alunos, para os alunos ver a comprovação da não existência do éter e comprovar que a velocidade da luz é uma constante. É um experimento extremamente interessante e que o mesmo pode ser desenvolvido por alunos do ensino médio. Então, tipo, a minha sequência didática que eu tentei trazer no meu trabalho, ela pode ser adaptada para o ensino médio e também alguns conceitos da relatividade especial e da relatividade geral, de forma mais ampla, de forma mais simples, ela pode também ser trazida para o ensino médio. Eu tentei fazer isso, fazer essa aplicação no ensino médio, porque quando no meu ensino médio eu não tive uma educação, um ensino de física muito, vamos dizer, muito favorável, né? Ele basicamente não tive nenhum dos conceitos, então, como eu sei que buracos negros é algo extremamente interessante, é muito fácil conseguir prender a atenção das pessoas, mesmo sendo de pessoas que não têm a menor ideia ou conhecimento a respeito dos mesmos. Então, por isso que eu tentei trazer esses conceitos aqui e o experimento. E também eu trouxe no capítulo, né, que no caso é os dois principais postulados da relatividade restrita, né, que foi construído por Einstein em 1905, que no caso que são as leis da física, são as mesmas em qualquer referencial inicial, e que a velocidade da luz tem o mesmo valor em qualquer referencial inicial. Aí aqui eu cheguei no meu o primeiro capítulo principal do meu trabalho, que no caso é os buracos negros. Eu trouxe uma fotozinha em relação ao Stephen Hawking, né, que é um cientista que morreu recentemente, mas que fez grandes descobertas em relação aos buracos negros. E aqui eu trouxe o elenco da série The Big Bang Theory, que foi aí que tudo começou, eu estudar física, e quando eu estava no ensino médio, eu comecei a assistir essa série. Eu achei algo muito interessante, os conceitos avançados de física, mas eu não tinha a menor noção do que eles estavam falando, mas eu queria entender mais em relação aos conceitos que eles estavam trazendo. Aí foi aí que eu tive a brilhante ideia de cursar física, e foi parte dessa série aqui onde tudo começou. Então, no meu capítulo de buracos negros, eu trouxe os principais conceitos em relação às estrelas, o histórico dos buracos negros, os horizontes de eventos, os tipos de buracos negros, as evidências dos buracos negros e o destino dos buracos negros. É evidente que eu não consegui trazer todos os conceitos em relação aos buracos negros, porque eles são muito abrangentes. Teria como escrever um livro, por exemplo, como Hawking escreveu em relação aos buracos negros, então não tinha a mínima condição de trazer todos os conceitos em relação ao mesmo, mas eu tentei ser o mais objetivo e trazer os principais conceitos em relação aos mesmos. Então, na física,
na física, a gente consegue, primeiramente, a gente vê algumas coisas na prática e depois a gente consegue elaborar a teoria. E foi assim que começou a história de buracos negros. Foi lá em 1784 que teve a primeira previsão de um buraco negro, foi feita por esse cientista chamado John Mitchell. Ele supôs que se cabe ressaltar que nessa época a teoria da gravidade newtoniana ela era já bem estabelecida e ela já estava bem ficada em relação aos cientistas. Ela estava bem clara já. Em 1784, esse cientista, John Mitchell, ele fez uma previsão muito estranha, que muitos considerou estranha naquela época, mas que foi lá que teve a primeira noção dos buracos negros. Nessa previsão, o que o Mitchell falava? Ele falava que se supôs uma estrela que tivesse aproximadamente 500 vezes a massa solar, e se acendesse uma lanterna na superfície dessa estrela, a luz seria projetada e ela seria desacelerada, voltando para essa estrela, ou seja, a luz retornaria, que ela seria desacelerada por causa da gravidade dessa estrela. Isso foi a primeira ideia que se teve em relação aos buracos negros. E o John Mitchell, nessa época, chamou essa estrela de corpo negro, ou seja, um corpo que ele não emitia luz. E aqui começou a surgir a primeira ideia em relação aos buracos negros. Cabe ressaltar que nessa época não se tinha, Einstein sequer tinha nascido, ou seja, não tinha feito a construção da relatividade restrita e a relatividade geral não tinham sido propostas ainda. As equações de Maxwell também não tinham sido feitas, não tinham sido elaboradas, e sequer tinha certeza se a luz era considerada uma onda ou se a luz era considerada uma partícula. Foi então que, se avançando 121 anos, em relação ao 1784, a gente chega em 1905, que foi quando Einstein trouxe o seu trabalho, um dos principais trabalhos na sua vida acadêmica sobre a relatividade geral, e trouxe os dois principais postulados da relatividade restrita, que eu apresentei anteriormente para vocês. Na teoria gravitacional, no meu capítulo da teoria gravitacional, que é a teoria da relatividade geral, que foi proposta por Einstein, eu tentei trazer os principais conceitos em relação aos mesmos. Deixa eu só tomar um pouco de água aqui. Eu tentei trazer as principais noções também em relação à teoria da gravitacional proposta por Einstein. Nessa equação, nesse capítulo, eu trouxe a noção do espaço-tempo, que na relatividade geral, que é primordial. Eu trouxe o espaço pseudo-riemanniano, o princípio da equivalência e a equação da relatividade geral. Na minha opinião, são os 4 principais tópicos da relatividade geral. Não foi possível trazer todos os conceitos da relatividade geral, tentei ser mais específico, que o intuito desse capítulo em si era apenas chegar na equação de campo de Einstein, que foi proposta por Einstein, para posteriormente mostrar a solução que foi proposta por Cal dessa equação e na aplicação dos buracos negros. Aqui, a teoria gravitacional do Albert Einstein, eu falei em relação ao princípio da equivalência, que, na minha opinião, é um dos principais princípios que norteiam a teoria gravitacional do Einstein, né, que diz que se a física no referencial, de forma simplificada, vamos dizer assim, que se a física no referencial em queda livre, no campo gravitacional uniforme é equivalente à física no referencial de inércia sem gravidade. Ou seja, é possível, o princípio da equivalência ele permite transformar um referencial não inicial em um referencial inicial aplicando um campo de gravidade. Aplicando um simples campo de gravidade. É o princípio da equivalência proposta por Albert Einstein, é um princípio notório, que, acho que todos aqui conhecem. E aqui, também no capítulo, eu trouxe a equação de Albert Einstein, que no caso é o objetivo desse capítulo em si, a equação do campo de Albert Einstein. Aqui, aquela equação tão simples que eles falaram que tinham sido feitas, mas não se engane, não é equação tão simples assim. Essa simples equação aqui, na realidade, é a composição de 10 equações. Isso é possível ser feito por causa da notação que é utilizada no cálculo tensorial,
que é possível transformar 10 equações em uma única equação, que no caso é a equação que foi proposta por Einstein. Como eu disse, não é algo trivial de se fazer, então é por isso que precisa das noções em relação aos tensores. No primeiro termo aqui, nós temos o tensor de Hit, né, tensor da curvatura de Hit, que no caso seria esse R de UV. O G de UV, no que a gente tem o tensor métrico, que foi o tensor que eu tratei anteriormente, falei um pouco em relação ao mesmo anteriormente com vocês. Aqui no R nós temos a nossa curvatura escalar, e o T de UV nós temos o nosso tensor energia-momento, que também eu tratei no trabalho em relação a todos esses tensores, que no caso são os tensores primordiais, em relação à equação de campo de Einstein, em relação a essa equação, nós temos a frase clássica em relação a essa equação, que no caso é que o espaço-tempo diz a matéria como ela se mover, e a matéria diz ao espaço-tempo como ela se curvar. É uma clássica equação em relação à equação de campo que foi proposta por Albert Einstein. Aqui, novamente, eu tenho a equação que eu apresentei anteriormente para vocês. E aqui no lado esquerdo da igualdade, ou seja, o R de UV menos meio G de UV de R, a gente tem que essa parte dessa equação, ela descreve especificamente qual a massa, energia, momento e pressão, elas são distribuídas por todo o universo. Do lado direito dessa equação, a gente tem quanto é a forma de como elas curvam o espaço-tempo. E aqui, no último capítulo, eu trouxe a solução que foi proposta por Cal, a solução da equação, a solução da equação de campo de Albert Einstein. Aqui eu trouxe nesse capítulo a métrica, que foi proposta por ele, e o raio de Tartal, o famoso raio que foi proposto por ele. Aqui nós temos a solução da equação, não é algo muito trivial quando se vê essa equação muito gigante aqui, mas foi a solução que o Cal propôs para a solução de campo do Albert Einstein. E aqui nós temos o famoso raio de Tartal, que, no caso, a gente pode observar que esse raio, ele depende apenas da massa do buraco negro, porque G é uma constante e C também é uma constante, que no caso é a velocidade da luz, e G também é uma constante. E o que significa esse raio aqui? Eu trouxe um esboço de um buraco negro, que no caso é um esboço um pouco trivial em relação ao buraco negro, mas acho que aqui eu tenho as principais ideias, as 3 principais ideias que eu quero tratar. Aqui nós temos o esboço do buraco negro, como se fosse um círculo, a circunferência. Aqui nós temos a singularidade, né, que está toda concentrada a massa de um buraco negro. O horizonte de eventos, que no caso é quando o John Mitchell propôs que nem a luz ela conseguiria escapar depois caso entrasse nesse horizonte de eventos, que John Mitchell teve essa ideia estranha lá em 1784. E aqui a distância entre essa singularidade, que no caso é o centro do buraco negro, e o horizonte de eventos, ela é definida por esse raio de Tartal, que depende simplesmente da massa de um buraco negro, porque a gente tem que G é uma constante. Então, essa aqui foi a equação, famoso raio de Tartal. Ele ficou conhecido mundialmente por propor essa métrica aqui, e com essa métrica, a definição do raio do Tartal em relação à solução da equação de campo que foi proposta por Einstein. E no último capítulo do meu trabalho, eu trouxe uma sequência didática. O objetivo dessa sequência didática é apresentar todos os conteúdos que eu falei anteriormente, tipo os tensores, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês, e uma construção de um aparato experimental, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, nos próximos slides, e o mais interessante é que a construção desse aparato experimental, ele pode ser feito com materiais de baixo custo, ou seja, materiais acessíveis, que eu vou mostrar para vocês também, e que eu acho que é o muito interessante e primordial também nessa sequência didática, é que ela tem uma possível adaptação ao ensino médio, que eu acho que é algo muito interessante de propor esses experimentos no ensino médio. Pode facilitar muito o desenvolvimento e o interesse pelos alunos, né, em relação à física, e em relação aos buracos negros também. Então, o experimento em si, com a construção, com os materiais de baixo acesso, não foi possível ser feito devido à pandemia, né, e a universidade está fechada, mas no futuro breve eu vou construir o modelo, o protótipo desse experimento e vou tentar fazer publicar um artigo em relação ao mesmo. Então, vamos lá. Na sequência didática,
tem os conteúdos que foram apresentados, ou seja, os conteúdos que são apresentados são os tensores da relatividade especial, né? Os buracos negros da relatividade geral, a solução que foi proposta por Cal. Cabe ressaltar aqui que, se fosse fazer uma adaptação dessa sequência didática para o ensino médio, alguns conceitos como os tensores alguns conceitos dos tensores não seria possível, né, de se aplicar, porque utiliza uma matemática muito avançada, abstrata também. Então, não é algo interessante se aplicar, mas sim só a ideia geral em relação aos mesmos. Mas os conceitos de relatividade especial, os conceitos teóricos em si, tem como se aplicar, porque são muito interessantes. E o material utilizado nessa sequência didática, que no caso eu trouxe, foi os quadros de pincel, o experimento utilizando interferômetro, que como eu falei anteriormente, que foi o experimento de Max Moller, um telescópio que eu propus no título do meu trabalho, que no caso seria a observação do céu, e um tanque com água, que no caso ele precisa ter um ralo no centro que vai funcionar, e um sistema que vai funcionar para a água escorrer através desse ralo, e também a gente vai precisar de um sistema de bombeamento. O tempo estimado na minha sequência didática, eu coloquei ela 15 horas aulas, porque cada hora aula equivale a 50 minutos. Nessa etapa aqui, eu não acrescentei o tempo para avaliação, porque a avaliação de cada docente acho que é algo um pouco pessoal, então depende de cada docente. E o tempo especificar o tempo que cada docente irá para avaliar os alunos é um pouco complexo, então a sequência didática, ela propôs apenas o tempo para fazer todas as etapas que eu citei anteriormente. Também cabe ressaltar que ela pode ser adaptada, né? Então, tipo, esse tempo ele pode ser alterado, sem problema algum. E aqui eu coloquei os 2 horas aulas para cada etapa, né? Cada tópico, cada capítulo do meu trabalho, e no finalzinho, nos três últimos capítulos, 3 horas aulas. A avaliação, no caso, aí também depende do docente, né, que, tipo, como ele vai prosseguir na avaliação, mas eu trouxe algumas sugestões, no caso, são as listas de exercícios, seminários, a oficina de observação do céu. Na minha opinião, algo extremamente interessante e instigante, que pode incentivar muitos alunos a gostar de física, as simulações, experimentos e algumas avaliações escritas. Aqui eu trouxe a observação do céu, né, como eu falei para vocês, que eu trouxe no título do meu trabalho, que é algo que tem diversas aplicações, é algo muito interessante. E aqui eu trouxe acho que um dos pontos principais também do meu trabalho, que no caso é a simulação do buraco negro. E um tanque com água. Como eu tinha falado antes, é possível fazer a simulação de um buraco negro utilizando materiais de forma acessíveis. Aqui, como vocês podem ver, simplesmente um aquário, que ele tá com um pouco de água dentro, e no centro dele tem um furo no qual a água está escorrendo, e aqui tem um sistema de bombeamento aqui atrás, não sei se tem como ver pela figura, está muito claro, mas tem um sistema de bombeamento que, ao mesmo tempo que a água escoa pelo ralo, ela precisa retornar ao aquário. Aqui a gente tem uma foto um pouco mais clara, né, do ralo lá, quando a água está escorrendo. Aqui a água foi pigmentada da cor verde, e aqui eu tenho o mesmo experimento, só que a água foi pigmentada da cor azul. E aqui, nessa imagem, um pouco mais complexo, é um experimento que foi desenvolvido em 2 universidades fora do país, e é um pouco mais complexo e um pouco mais... Tem mais aplicações, assim, tem como desenvolver mais teorias em relação aos mesmos. Cabe ressaltar que, através do experimento, a gente pode definir os buracos negros, fazer a definição dos buracos negros, mostrar para os alunos os buracos negros, a singularidade, o horizonte de eventos, o disco de acreção, e tratar em relação aos principais conceitos em relação aos mesmos. Aqui eu trouxe também um roteiro de simulação, que no caso esse roteiro é como seria a construção desse buraco negro, desse experimento, não é? Eu trouxe uma breve introdução em relação ao mesmo, que no caso são que os buracos negros, né, eles podem ser controlados e são reproduzidos frequentemente em laboratórios, né? E eu trouxe e que os meios são algo extremamente intrigantes, eu trouxe um pequeno roteirozinho no final lá do meu trabalho, em anexo, tratando sobre de como o aluno pode construir esse experimento. Aqui eu trouxe os objetivos dessa sequência didática.
o objetivo do trabalho em si, mas esse é o objetivo da sequência didática, que no caso é reproduzir um buraco negro, né? E compreender os fenômenos que ocorrem nessa simulação. E o trâmite dos materiais utilizados, que no caso foi o tanque com água, que escoa a água através de um ralo, né? Um corante de qualquer cor e o aparato de bombeamento. Como vocês podem ver, são materiais que podem ser, o experimento pode ser construído com materiais de fácil acesso, não é algo muito complexo, acho que o mais difícil de se encontrar aqui vai ser um aquário, e o sistema de bombeamento. E aqui eu também trouxe o procedimento experimental, que no caso seria a parte como o aluno iria montar esse experimento. Eu tentei detalhar um pouco, detalhei cada parte de como o aluno iria montar o experimento. E no finalzinho lá desse roteiro de simulação, eu trouxe um questionário, que no caso, esse questionário eu peço para os alunos explicar detalhadamente os principais conceitos em relação aos buracos negros, e mostrar o que ele observou em relação ao experimento, em relação aos buracos negros e com o experimento, através do experimento, e fotografar o experimento, esboçar o horizonte de eventos, desviar a questão e dentre outros, os conceitos podem ser abordados em relação aos mesmos. Esse questionário pode ser bem mais abrangente, mas eu trouxe a ideia que essas 3 perguntas mais como uma espécie de guia para o docente, né, mas ele pode ser utilizado, pode ser bem mais abrangente em relação a essas perguntas. E aqui eu trouxe as considerações finais do meu trabalho. Eu trouxe além de tópicos, foi de forma intencional. Porque se eu fosse falar colocasse um texto, assim, acho que não seria muito interessante. Então, nas considerações do meu trabalho, eu gostaria de ressaltar de como os buracos negros são tão interessantes e como os mesmos possuem tantas aplicações na física e como os professores eles podem utilizar os conceitos dos buracos negros para fazer os alunos se interessar pela física, que se você conseguir fazer um aluno se interessar pelos mesmos, vai ser uma consequência sobre os buracos. Se interessar em relação aos buracos negros, os alunos vão precisar entender alguns conceitos da física e, consequentemente, vai ser um loop. Os alunos eles vão sempre tentar se interessar em relação aos mesmos. Também a famosa equação do campo de Einstein, né, tipo, não é algo que pode ser muito aplicado, a solução da equação em si, né, não é algo que pode ser proposto para o ensino médio, mas a equação geral, acho que é possível ser mostrado no ensino médio, da ideia principal em relação à equação. As soluções das equações, que no caso foi proposta por qual, é algo interessante, e no caso é algo que precisa ser, que no caso é algo que teria que ser mostrado no ensino superior já, né? E a proposta da minha sequência didática, que tem muitas aplicações, e o ponto primordial, que no caso seria a simulação, né, de um buraco negro no tanque d'água, que tem como fazer diversas aplicações e fazer com que os alunos se interessem muito em relação ao mesmo, em relação aos buracos negros. E, para finalizar aqui, eu trouxe referências, eu trouxe as principais referências em relação ao meu trabalho. No trabalho em si, tem todas as referências que eu utilizei. E aqui eu finalizar, né, fiz meus agradecimentos a Deus, aos meus pais, o orientador, né, por ter corrigido as coisas que eu fiz, o Grupo Cronos, o Guilherme, o Vinícius e o Anderson, que não sei se todos conhecem, mas esse carinha aqui na figura, ele é considerado o mito da física. Infelizmente, eu queria estar apresentando com um chapéu azul em homenagem a ele, mas eu não consegui encontrar um chapéu azul igual dele, mas é mais como se fosse uma homenagem mesmo aqui para ele. E é isso. Tudo bem, meu jovem, tudo bem. Então, aqui, né, já terminamos a fase de apresentação. Eu acho que você pode parar a apresentação aí da sua tela, Lucas. Foi o tempo, né? Foi dentro do tempo que a gente tem previsto, e agora a gente começa com as observações dos queridos membros da banca, né? Eu vou começar aqui pedindo para que o professor Rony, que, né, está visitando aqui o nosso campus virtual, ele inicie
com as suas observações, e em seguida a gente passa para o professor Rara, e depois eu faço as minhas observações com relação ao trabalho, tá bom? Professor Rony, muito obrigado por ter participado aqui, e eu passo a palavra para o senhor. Opa, bom dia a todos e todas aí presentes. Eu gostaria primeiramente de parabenizar o Lucas pelo trabalho, agradecer ao Diego pelo convite, cumprimentar o Rara, né, o grande Rara, meu correligionário ali do grupo de pesquisa Produto Estrela, e o Eric, né? O Eric, prazer vê-lo aqui também, Eric. Também está lá no Produto Estrela, né? Apresentou um seminário para a gente ano passado, muito interessante, né? Lá no grupo, sobre história e filosofia na física. Muito bom. E cumprimentar todos aí que estão presentes, né? Então, gente, Lucas, você escolheu um tema que complicado, né? Assim, principalmente para os estudantes de graduação, né? O Rara é testemunha que eu sempre critico o curso da UNB porque não tem relatividade geral como uma disciplina obrigatória. Isso causa uma lacuna na formação dos físicos lá na Universidade de Brasília, porque a gente acaba, por exemplo, quem está interessado pega, mas é uma disciplina que não é oferecida com frequência lá na graduação. Então, a gente sente essa lacuna. Eu mesmo fui suprir essa lacuna 10 anos depois de que eu terminei a graduação, não, menos um pouco, mas por conta de... mas sozinho. Eu fui pegar o livro de Relatividade Geral e estudar sozinho, quando eu poderia ter tido a oportunidade de fazer uma disciplina relacionada à Relatividade Geral. Eu gostaria de parabenizar o Diego pela orientação, que tem o olhar matemático ali por trás dos capítulos sobre revisão de geometria diferencial e um pouquinho de geometria riemanniana, né? Achei muito interessante, assim. Então, Lucas, todo trabalho acadêmico, eu vou seguir as orientações, tá, Diego? Vou falar no máximo 10 minutos, tá? E até porque eu preparei o material, eu fiz comentários do TCC, que eu vou mandar para você e você encaminhar para o Lucas. Eu vou fazer comentários gerais aqui, e coisas mais específicas estão lá para vocês avaliarem se vale a pena mexer ou não nos pontos, né? Então, do ponto de vista da organização do trabalho, achei ele muito bem organizado, todas as sessões ali, os capítulos são pertinentes, né? É claro que, se você fosse detalhar as coisas de matemática e de física para dar embasamento total para o trabalho ficar autocontido, você ia gastar umas 600, 700 páginas para esse trabalho e ficar, né, inviável aí para um TCC. Né? A gente sabe disso. Então, a forma que vocês apresentaram as equações ali, de forma direta e eu achei pertinente. Não tem... Uma coisa que eu falo sobre as equações é a pontuação das equações, né? Sempre, Lucas, se você escrever uma equação, lembre-se que ela faz parte do texto. Então, você tem que colocar vírgula depois da equação, se você for continuar a ideia, né? Ou ponto final, se você encerrar a ideia e começar no novo parágrafo, né? Tá certo? As suas equações não são pontuadas, então eu recomendo que você pontue. Tá? Coloque vírgula, ponto final, de acordo com a necessidade do que você está escrevendo. Tá bom? Isso é uma questão de forma lá, assim como é o primeiro contato que você teve para trabalho acadêmico, eu não vejo isso com nenhum problema, não tira nenhum mérito do seu trabalho. É só uma questão que você vai arrumar e quando você for fazer o mestrado ou qualquer outro trabalho acadêmico, você já vai carregar isso como uma necessidade, como um aprendizado, né? Você sabe que tem que fazer. A equação faz parte do texto, né? Alguns pontos no seu trabalho, eu coloquei algumas observações para você melhorar um pouquinho o texto para o leitor entender melhor o que você está querendo dizer, tá bom? Eu não vou entrar no mérito desses pontos, porque estamos aqui com o tempo contado e, por exemplo, no abstrato, no resumo, né? Você fala só que trabalhou realidade especial e buracos negros. Não, você também discutiu realidade geral. Então, cita aí, tá bom? E depois, além disso, era proposta a sequência didática no capítulo com o intuito de facilitar o aprendizado. Mas aprendizado de quê, né? Você tem que ser mais específico aqui no resumo, porque o seu resumo é o que vai ficar lá, que o cara vai ler o resumo para decidir se ele vai ler o trabalho. Então, deixe o seu resumo um pouco específico, né?
passar aprendizado sobre buracos negros e geometria riemanniana, talvez. Você vai escolher o que você vai colocar. Coloquei uma sugestão de texto aí para você, tá bom? Vamos ver aqui na introdução. Alguns pontos gerais, assim, que eu recomendo que você... Tá. Eu coloquei alguns pontos aqui para você melhorar o texto, tá? Você vai passar a leitura do que eu fiz e vai ver aqui, tá? Não tem nada de que desabone o seu trabalho. É só tópicos para você avaliar com o Diego se vale a pena ou não você acrescentar ou retirar. Alguns eu recomendo fortemente que você faça, tá bom? Por exemplo, algumas equações você trocou os índices de cima para baixo, por exemplo, na equação 1.4, o tensor é um tensor covariante, e você colocou o índice em cima, talvez é porque você usou o Ctrl+C, Ctrl+V para colar uma expressão da outra, isso é absolutamente normal, né? Quando a gente vai escrever várias equações, a gente sabe muito bem isso, eu, o Diego, o Raro, o Eric, já escrevemos, a gente vai escrever equações, a gente copia e cola mesmo, se a gente não tiver atenção de mudar os índices ali no momento, né? Então, a equação 1.4, e ela está com índices trocados aí. Então, dá uma passada em todas as equações que envolvem tensores e veja a questão dos índices, tá? É o que eu recomendo a você, tá bom? Porque essa questão de índice a gente erra mesmo, não tem que ter preocupação assim, não, tá bom? Quando você definiu o símbolo de Christoffel, lá na equação 1.13, né? Você poderia justificar um pouco melhor o porquê dessa definição. Você poderia colocar que você define a derivada covariante com o símbolo de Christoffel, porque a derivada, quando você aplicar a derivada dessa expressão aí, ela vai cancelar o termo que não estava aparecendo, que não deixava a derivada normal se transformar como tensor. Talvez se você colocasse, não precisa nem fazer a conta, para não sobrecarregar muito seus cálculos. Mas na 1.3, depois da 1.3, você falasse, a introdução do símbolo de Christoffel, ou da chamada conexão aí, né? Num caso especial da geometria riemanniana, é justificável. Por quê? Porque quando a gente aplica, define a derivada dessa forma, ela vai se transformar como tensor. Ou seja, a derivada dessa parte vai ter um termo que vai cancelar o termo que não se transforma da forma como tensor na derivada habitual de um vetor, né? Então, se você colocar essas palavras aí, eu coloquei aqui, né, para você não se esquecer, tá bom? Eu acho que dá uma completude aí, explica o porquê que você colocou essa conexão, tá bom? Vou pular, vamos ser breves, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só coisinha de português mesmo para você melhorar, tá? Deixa eu ver aqui no capítulo 2. Ah, tá. Quando você vai falar assim, eu achei meio vago quando você fala assim, Ademais, no início do capítulo 2, né? Ademais, é possível modificar as leis de Newton de forma que aplique as representações não iniciais. Sim, isso é verdade. Como exemplo, na força de Coriolis. Ficou meio vago, né? Você pode colocar assim, como exemplo, né? Forças, eu gosto sempre de falar entre aspas, né? Força centrífuga, força de Coriolis, que são chamadas forças de inércia ou forças fictícias, né? O Eric talvez seja melhor para falar do que eu disso aí, por conta da epistemologia e da ciência na hora de definir essas forças, né? Mas eu colocaria como exemplos e detalharia uma delas e explicaria por quê, né? Não com contas, mas com palavras, o porquê que elas são necessárias quando você vai aplicar as leis de Newton no referencial não inercial, né? Porque a primeira lei de Newton, que as pessoas pensam que ela é uma consequência da segunda, mas não tem nada disso, né? Na verdade, elas estabelecem os referenciais que as leis de Newton são válidas, né? São os referenciais inerciais, né? Ou seja, são referenciais que obedecem às transformações de Galilei, né? Se você quiser falar de realidade geral, as leis da natureza são invariantes a transformações de Lorentz, né? Aí você complementa um pouquinho aí essa parte inicial do capítulo, né? Para o cara saber um pouquinho mais sobre as forças, chamadas forças, né?
ou de inércia, forças fictícias, aí o palavreado, a gente tem que deixar bem claro, né, o que a gente está falando. Por que não é uma força verdadeira, tá? Eu acho bom você explicar o paradoxo dos gêmeos. Você colocou a figura, mas não explicou. Você falou, como dilatação temporal, como um paradoxo dos gêmeos, mas explica ele com poucas palavras, né? Fala, esse paradoxo colocou os gêmeos para viajarem, pegou eles com a mesma idade, colocou um deles para viajar, blá, 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 e quando ele voltou, aí explica o paradoxo, tá bom? Você citou o paradoxo aqui, mas deixou em aberto, né? Talvez o cara que vai ler vai querer saber um pouco sobre o paradoxo, né? Deixa eu ver aqui. Tá certo? Quando você colocou as transições de Lorentz aqui, você escolheu uma direção para o movimento acontecer, que foi a direção X. Seria bom você citar, por exemplo, coloca no final aí da seção 2.6, olha, a transição de Lorentz que a gente fez, a gente escolheu um referencial se movendo com outro na direção X. Se pegarmos uma direção qualquer, a translação de Lorentz ficam dadas por, e só citar as equações, né? Falar os cálculos seguem de forma análoga, e numa direção geral, uma direção qualquer, ficam dadas por tal. Tá certo? Coloquei tudo isso que eu estou falando, está anotado aqui, não precisa se preocupar, não. Olha, tem uma controvérsia na equação 2.15, não sei se o Hara já acompanhou lá no grupo, né? A gente discutiu já essa questão da massa relativística, né? E a massa de repouso, que a gente discute muito, né? Eu e o Sérgio Ademir, a gente tem uma proposta de escrever um artigo, né? Deixa eu convidar aí vocês também quiserem entrar na discussão, né? Essa chamada massa de repouso, né? Eu não concordo com esse termo massa de repouso, embora ele apareça nos livros textos aí de forma predominante, né? Porque a massa é uma propriedade intrínseca da partícula, assim como o spin, né, que define a partícula, né? Esse negócio de atribuir a massa, a variação da massa com a velocidade, é só uma estratégia ali de algébrica, de você colocar o fator de Lorentz, ao invés de colocar lá num termo, colocar no outro, né, da equação. A massa ela não varia, porque ela é invariante, porque ela vem da camada de massa lá, do produto escalar. Dada a geometria, você tem um produto escalar lá dos momentos peni, né? Você está entendendo você deve entender o que eu estou falando. Você contrai peni, tem o produto escalar dos momentos. E um desses termos é justamente m quadrado. M quadrado, colocando C igual a 1, né, dá m quadrado. E peni, quando a gente define o produto escalar é invariante. O Diego há de concordar comigo, o produto escalar é um invariante. Tá? Então, se a massa é um dos termos, quando você expande o produto escalar, vai ficar m quadrado, c quadrado, mais o PK, que é a componente lá do espacial, né? Do produto escalar, do produto interno. E ele é invariante da teoria. Então, não pode, a massa realmente, tanto você fazendo a construção matemática como uma consideração física, ela não muda. A massa do elétron é a massa do elétron que define o elétron, né, por exemplo. Então, a massa não tem esse negócio de massa de repouso. Então, não estou falando para você mudar aí, mas é uma coisa para você ter um conhecimento, que é uma coisa muito mais ampla, essa discussão que a gente pode discutir aí depois no seminário, quem sabe, né, sobre a massa, tá? É porque na 2.15 você coloca a massa de repouso lá, e essa nomenclatura aí incomoda, apesar dela aparecer nos livros, né, predominantemente, mas ela incomoda bastante, tá? Beleza. Os capos são buracos negros, legal, você foi bem objetivo, viu? Não tira um mérito seu, não estou falando que... Porque você sabia onde você queria chegar, se você detalhasse muito, não ia alcançar o objetivo, né? E de forma rápida. Gostei da analogia da figurinha que você fez aqui do Einstein olhando para o Homer Simpson, né? Eles passam a falar do preço da equivalência, né? Legal o jeito que você colocou o preço da equivalência, né? Que é o início da realidade geral. Eu acho que todo o curso de realidade geral, o professor, antes de colocar as equações, tinha que começar falando do preço da equivalência, né? Que foi o que norteou o Einstein a estabelecer o principal pressuposto da teoria da relatividade, que é o quê? O campo gravitacional, né? A interpretação do que é o campo gravitacional, né? Como uma consequência do espaço. Gostei do que você fez aqui da linearização da métrica para mostrar que a equação de Poisson sai, tá?
Coloquei um comentário aqui para você aprimorar, tá bom? A Sunshot Shield, para quem nunca viu ela resolvida, você apresentou uma boa resolução, viu? Tá? Gostei bastante. Nunca tinha visto ela resolvida de forma tão simples na literatura em português, tá? Muito bom, viu? Esse caso, muito bom mesmo. E a sequência didática também é bom, né? Um curso de licenciatura totalmente aplicável, né? Só senti falta que você detalhasse um pouco dos procedimentos de cada etapa. De cada etapa dessa sequência didática, detalhar um pouquinho os procedimentos, tá bom? Para quem for aplicar. Detalhar um pouquinho. Eu sei que você detalhou o experimento, mas seria bom que você detalhasse as etapas da sequência didática, tá bom? Bem, então é isso. As referências tem uma ou duas fora do padrão. Eu só recomendo que você padronize, tá bom? As referências para ficarem todas com o mesmo padrão. Por exemplo, às vezes você citou o autor, né, o sobrenome, depois a primeira letra do nome. Aí outras você citou já primeiro nome, ponto, sobrenome. Então padronize as referências, tá bom? E no mais é isso. Eu gostaria de fechar minha fala convidando você para, quem sabe, fazer um mestrado aqui na UNB, né? De preferência no nosso grupo, tá? Trabalhar ou com relatividade ou com outro tema que você se tem interesse, tá bom, Lucas? Então é isso, eu passo a palavra de novo para o Diego. Então, Diego, desculpa aí se eu passei um pouco do tempo, eu tentei correr bastante na fala, mas... Não, cara, foi perfeito, tá bom. A gente sabe que são muitas coisas para se considerar, né? Mas dentro da perspectiva que a gente tem de tempo, a gente tem que correr nesse momento, né? Mas eu sei que as considerações a gente vai olhar com bastante carinho, bastante cuidado para fazer, né? As modificações, as sugestões. Desde o momento que ele falou que queria fazer esse negócio sobre buracos negros e tal, eu já pensei, caraca, o Rony ia resolver um monte de coisa aqui, cara, o Rony, porque eu não tenho o olhar do físico, eu tenho o olhar só da matemática, então eu olho para as coisas e vejo equações, eu olho para as coisas e vejo relações, e eu não tenho essa visão de o que é que você está fazendo, né? Lucas, você quer comentar alguma coisa agora ou quer ouvir primeiro as observações do Hara? Posso comentar agora, né, professor? Então tá, vamos pode falar aí. Não, só queria mesmo agradecer, né, tipo, por ter lido meu trabalho e agradecer, tipo, a todos os apontamentos que o senhor fez, e eu vou dar uma olhada assim para tentar melhorar meu trabalho, e também agradecer o convite no mestrado, e próximo mês eu vou tentar participar do processo seletivo, sim, do mestrado. Obrigado. Beleza. Agora eu passo a palavra para as considerações do professor Hara. Professor Hara, é contigo. Valeu. Diegão, muito obrigado pelo convite. Lucas, parabéns pelo trabalho, cara. Você escolheu um tema extremamente profundo. Você escolheu um caminho bem torto não, curvo, né? Porque, igual o professor Rony falou, cara, não é um assunto que é tratado muito bem, de uma maneira forte dentro da graduação. Eu mesmo não tive essa disciplina, né? E hoje, assim, eu acho um erro gigantesco dentro de um curso, principalmente um bacharelado, e eu acho que também dentro da licenciatura, o aluno não sair com essa visão de relatividade geral, já que é uma das áreas mais proeminentes hoje, né, de pesquisas, com a descoberta das ondas gravitacionais, né? Então, assim, é uma lacuna muito grande que fica aí, e que venham outros trabalhos nessa área, porque incentiva as pessoas a entrar nessa leva também. Bom, eu, ao contrário do Rony, eu vou apresentar aqui, porque para a gente ser um pouco mais objetivo, cara, senão eu não consigo, eu vou ficar muito solto aqui na minha fala. Seguinte, por você ter escolhido um tema
amplo, grande, extenso, cara, e vasto, você teve que resumir, obviamente, né? E ao resumir, eu imaginei que você meio que foi construindo um quebra-cabeças, uma coxa de retalho de coisa aqui, coisa ali, e acabou que eu acredito que no meio do caminho você foi invertendo algumas considerações lógicas para que o leitor se sinta mais confortável nessa leitura, entende? Eu vou passar rápido coisas simples depois de você ler, tá? Eu vou falar só o mais importante aqui. Eu acredito que a numeração das suas referências tem que arrumar, porque você já começa citando a referência 12, né? Então, começa com a primeira, coloca na ordem que vai aparecendo as suas citações. Inclusive, as suas citações, eu senti muita falta das citações, porque o que acontece? Quando você fala sobre, vamos colocar assim, deixa eu vir aqui, ó. Por exemplo, quando você cita uma derivada covariante, ou quando você cita alguma coisa física, alguma definição, quem está lendo e nunca teve contato com isso não vai acompanhar pelo seu texto, porque ele está bem enxuto. Então, eu acredito que você tem que colocar a referência do lado para que a pessoa que se sinta à vontade de procurar o que está sendo dito, ela vai lá na referência e falar assim, eu vou aqui. Em alguns momentos você fez isso, falou, para mais detalhes, vide tal. Só que eu acho que em algumas definições, principalmente quando você vai falar de alguma coisa histórica, algum trabalho feito por alguém, ou algum experimento feito por alguém, você deve citar de onde você tirou essa informação, tá certo? Você vai ver que em vários momentos aqui eu coloquei, entre parênteses, referência, tá vendo? A equação da geodésia de forma explícita é isso, referência. Quem fez isso pela primeira vez? Alguém fez isso pela primeira vez, né? Não foi esse trabalho. Então, essas coisas eu acho que você deve dar uma ajeitada aí. Eu também vi, igual o Rony, essa questão das equações, tá? As equações você pode, sempre que possível, trocar pelo substantivo isso. Então, por exemplo, em cada elemento T e J corresponde a componente J do tensor T. Isto é, isso, ponto. A equação, ela faz parte do seu texto. Ela é uma palavra que está lá dentro, é uma linguagem que está lá dentro. Então, ela não pode ser simplesmente solta. Então, ela tem que seguir pontuação, tem que seguir vírgula. O problema de se fazer isso no Word é que, quando você mete um ponto ali depois da equação, ele automaticamente joga para o lado de lá, né? Aí você tem que centralizar de novo, tal. Enfim, é meio chato, mas eu acho que deixa o seu texto mais robusto, assim, mais arrumado. Essa figura aqui, eu gostei muito da sua explicação, cara, inicial de tensor, tá? Aqui eu fiz algumas considerações, alguns erros de português e tal, depois você dá uma olhada. Eu acho que essa sua figura aqui, você podia dar uma limpada, ela ficou com muita rebarba, muita sujeira. Depois você dá uma olhada nisso aí, para deixar mais bonitinho mesmo, tá? Bom, vamos lá. Não precisa colocar 2 pontos quando você for citar a equação. Ele faz parte do texto mesmo, então você só pontua no final a sua equação. Igual aqui, ó. Temos 2 pontos. Não, temos. Que é um escalar. E quando você for acrescentar alguma informação sobre essa equação, você sempre coloca que é o padrão usado, tá? Onde tal coisa corresponde a tal coisa, e não na qual. Geralmente é o padrão que se usa em textos científicos. Bom, aqui o ponto de interrogação é exatamente por isso, porque você vem aqui e fala, pode-se escrever o elemento linha como tal. Só que isso vem como um soco na cara de quem está lendo. Pô, mas como assim? O que é isso? O que é esse GBC aí? Eu acho que você foi nessa de tentar enxugar demais e acabou ficando enxuto demais para quem está lendo. Entendeu? Ficou muito, muito curto, ficou tipo uma porrada. Cara, tá, beleza. O que é esse GBC? Esse GBC aqui é o tensor métrico? Eu imagino que sim, mas eu acho que dá para você falar um pouquinho antes, ou então citar a referência. Porque se, por exemplo, tá muito... jogou na cara, o cara fala, pô, mas o que é isso? Bom, tá na referência tal. Então eu vou lá dar uma olhada. Entendeu? Vamos lá. Aí, ó, referência.
Por exemplo, você fala assim, ó, verifica-se que a derivada covariante comuta nesse espaço, né, no espaço plano. E quem está lendo, cara, não sabe. Pô, por quê que comuta? Às vezes o cara que está lendo não sabe nem o que é comutar, né? Porque perceba que você está fazendo um texto para quem está provavelmente na graduação, ou para quem quer usar isso para ter como base uma explicação dentro de um contexto de licenciatura. Então, esses pormenores eu acho que vale a pena você inserir, né, para a pessoa que estiver lendo se sentir confortável no que ela está lendo. Bom, tá vendo? Ó, referência, tensor de rima, quem definiu, né, onde foi definido isso, tal, eu acho importante falar. Aí aqui né, detalhes, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Assim, ó, em alguns momentos você coloca uma matemática, uma equação matemática no meio do texto, mas você coloca entre parênteses. Quando você coloca entre parênteses, ele fica como uma espécie de um elemento oculto dentro do texto. Então, tira o parênteses, a não ser que você queira deixar oculto, mas aqui não, ó. O mesmo é um tensor convariante simétrico, ou seja, GAB é igual a GBA. Não precisa do parênteses. Porque se você coloca o parênteses, você está ocultando a sua equação. Não, ele é ali explícito dentro do seu texto. Então, pode deixar fora do parênteses. Você fez isso em alguns momentos, depois você dá uma olhada nessa questão aí. Muito bem. Aqui eu acho que vale a pena você deixar claro que o DS é um escalar, tá? Ver que ele não muda, ele é invariante com uma transformação de coordenadas. Você não fala, mas eu acho legal você deixar, porque o próprio desenho já deixa isso claro. Vamos lá. Aqui parece que deu uma bugada ele meio que mudou um pouco a minha marcação, cara. Mas depois, se você tiver dúvida, você pode me perguntar que eu te digo o que eu quis dizer. Bom, aqui eu acho que dá para você melhorar um pouco esse texto, porque ficou um pouco confuso, cara. Quando você fala... Eu acho que você podia, como quem está lendo, você já está falando de tensor. Então, quem está lendo entende um pouco de derivadas e tal. Então, acho que você poderia falar que a composição da velocidade, né, a velocidade, a transformação de Galileu para as velocidades tomando a derivada em relação ao tempo das transformações de Lorentz, enfim. Acho que você poderia falar um pouco disso. Não precisa falar da questão da força ser medida por balança de molas. Basta falar, cara, a massa ela é um invariante. Então, a força medida tanto no referencial linha quanto no outro é a mesma, né? E aí você, só para deixar o seu texto um pouco mais claro, tá? Depois você dá uma lida aqui no que eu quis dizer. Transformações galileana, tal, aqui, ó, ficou confuso essa história aqui, tá? Aqui você cita o princípio da relatividade, que provavelmente é o da velocidade da luz ser constante, mas você não fala o que é esse princípio da relatividade. Então, você meio que dá um salto, você vem falando de uma coisa que não foi dito ainda. Né? Por exemplo, você fala assim, isso aqui está contradizendo o princípio da relatividade. Mas qual é o princípio da relatividade? Ainda não foi dito no texto qual é o princípio da relatividade. Então, ou você fala o princípio da relatividade antes, ou você joga essa ideia depois, porque senão fica desconexo aí a sua conversa. O referencial privilegiado postulado Descartes é conhecido como éter, tá vendo? Onde você buscou essa informação de que o éter é a definição do espaço que Descartes escreveu? Então, eu acredito que está faltando muitas referências, muitas citações, né, dentro do seu próprio texto. Deixa eu ver. Bom, aqui, por exemplo, ó, essas três, eu achei legal essas suas três frases, você falar que uma delas tem que ser verdadeira, né? Só que eu acho que ela deveria aparecer depois que você falar dos postulados. Porque você ainda não falou dos seus postulados, dos postulados do Einstein, mas você diz que, olha, esse por exemplo, as equações de Maxwell e a mecânica newtoniana são válidas. Porém, o princípio da relatividade restrita é incoerente, mas você não falou ainda qual é o princípio da relatividade. Entendeu? Então, eu acho que essa parte do texto você poderia ou adiantar depois do postulado,
ou você coloca o postulado antes, enfim, aí fica a critério de vocês. Mas eu acho que é necessário. O experimento de Michelson Morley. Aí aqui é as besteirinhas, que você depois dá uma olhada, referência. Bom, aqui ficou assim, cara, ó. As leis da mecânica e do eletromagnetismo, tá? São válidas em todos os referenciais inerciais, mesmo como tais sistemas se movendo uns em relação aos outros. Aí você conclui com um negócio, portanto, todos os referenciais são inerciais. Não é bem assim. Eu acho que ficou meio fora aí de contexto essa sua conclusão. Aí depois você dá uma arrumada nisso. Manter aqui a simetria, tá? Às vezes você coloca galileanas com G minúsculo, às vezes galileanas com G maiúsculo. Então, ou você faz de um jeito ou faz de outro durante o texto inteiro. Depois você corrige isso aí. Todos os métodos. Aqui você eu acho que você quis dizer que é com velocidade finita, tá? Você botou infinita, mas deve ser finita. Você dá uma olhada. Esse experimento não diz respeito a simultâneo. É isso, ó. Cara, quando você joga o paradoxo de Gêmeos aqui dos Gêmeos, eu concordo com o professor Rony, acho que faltou você falar um pouco mais dele, e ficou meio dentro do seu texto, parece que o paradoxo dos Gêmeos é uma explicação para o problema da simultaneidade, né? Porque você vem falando aqui, ó, através da teoria de Einstein, observa-se que a simultaneidade do tempo não é absoluta, ou seja, independe da localização do espaço, papapá. E aí depois você joga o experimento do experimento mental, cara, do paradoxo dos Gêmeos. Parece que você está tentando justificar a simultaneidade com esse experimento. E fisicamente não é isso, né? A questão do paradoxo dos Gêmeos, inclusive, nem pode ser pensado para a questão da relatividade restrita, porque o experimento do paradoxo dos Gêmeos, ele faz alusão a um retorno, certo? Porque o gêmeo volta. E quando ele volta, ele muda de velocidade, então ele é acelerado, né? Então aí tem um problema que você não pode usar na relatividade restrita esse experimento. Ele é mais uma outra ideia. Por isso que eu falei para você sugerir um outro exemplo para você explicar a simultaneidade, tá? Eu imagino que não seja a simultaneidade que você quis explicar aqui, mas ficou meio intuitivo, parece que você está falando da simultaneidade. Bom, vamos lá. Aqui eu acho que vale a pena você ser um pouco mais claro, porque olha só, cara, quando você fala sobre essa questão da dilatação temporal, ela pode ser complicada de você visualizar, de quem é o referencial, quem é o tempo próprio, quem está carregando o relógio. Existe uma questão aí de sincronização de relógios dentro do espaço-tempo, em que você define qual é o tempo que está sendo dilatado. Porque, por exemplo, quando você fala assim, ó, ΔT é o tempo medido pelo observador em repouso. Mas olha só, eu olho para um cara em movimento, ele está em movimento em relação a mim, e eu estou em repouso. Mas, do ponto de vista do outro, ele está em repouso e eu estou em movimento. Tá entendendo? Então, essa ideia de você falar que um tempo é o tempo medido por quem está em repouso e outro quem está em movimento é muito dúbio, né? Eu acho que você define o referencial S, o referencial S', e aí você estabelece, olha, o ΔT é o tempo medido para quem está no referencial, e o ΔT', o ΔT0 é para quem está no outro referencial, sacou? Para você deixar as coisas um pouco mais claras, senão fica tudo muito, muito vago, beleza? E aí a velocidade, V, é a velocidade entre os referenciais, bom? Então, acho que vale a pena você falar um pouquinho disso. Bom, se dá uma olhada nisso aqui são, né, como é que posso dizer, são apenas sugestões. Cara, você repete muita palavra ademais, eu acho que você podia de vez em quando trocar, tá, esse ademais, para não ficar muito cansativo. Eu acho que você deveria deixar esses eixos do mesmo tamanho, tentar, pelo menos, não dar uma impressão de contração na direção errada, beleza? O S e o S', tá vendo?
Acho que poderia fazer isso. Bom, aqui, cara, eu acho que você precisa dar uma melhorada, ó. A mesma medida no referencial S é x menos VT. Mas não, essa x menos VT é o x'. Então, é o x medido pelo S', né? Então, arrume isso aí. E aí você depois fala, logo utilizando a equação do comprimento. Só que a equação do comprimento você não colocou em lugar nenhum. Quem está lendo não sabe que equação é essa, não sabe de onde veio, né? A gente sabe que essa transformação de Lorentz aqui, ela vem usando a questão do comprimento. Mas, em momento algum, foi dito no seu texto onde está essa equação. Então, ou coloca antes, ou trabalha isso aqui de uma maneira um pouco mais, né, mais detalhada. Ficou meio solto. O gama é o fator de Lorentz. Você já tinha definido ele aqui atrás? Ou não? Opa. Olha, de certa maneira você colocou ele ali. Aqui você define o fator de Lorentz, beleza? Vamos lá, cara, vamos lá, para não ficar muito cansativo, porque você falou bastante coisa aqui, né? Aqui, ó, a questão da massa, né? Igual o Rony falou, eu não quis entrar nesse mérito da interpretação da massa relativística, porque eu concordo com o professor Rony, isso também me incomoda demais quando eu penso quando eu leio o texto sobre relatividade. Massa, é intrínseco, acabou. Mas, para você deixar o texto aqui um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais rigoroso, eu acho que vale a pena você definir como a massa M0 como sendo a massa medida no referencial que está fixado na partícula. Pronto, porque você define que a massa M0 é a massa medida no referencial em repouso junto com a partícula. Pronto. Aí quem está do outro lado, ele pode medir uma outra massa, né? Quem está olhando a partícula aí pode medir uma outra massa, mas fisicamente, cara, a massa é a mesma. Mas se você der uma limpada aqui, você consegue pelo menos fugir um pouco dessa questão da interpretação da massa de repouso. Eu também não concordo com essa notação. Tá vendo? Por isso que eu fiz algumas observações aqui em relação a essa massa. Ó, aqui, cara, você começou a perder um pouco a contagem das equações, tá? Eu acho que em algum lugar você mudou e aí você não mudou no texto as equações. Então, por exemplo, quando você fala substituindo F na equação, tá vendo que F está entre parênteses? Tira do parênteses. Deixa fora do parênteses. Na equação 2.10, só que não é a equação 2.10, eu acho que é a equação 2.12. Daqui para cá você começou a trocar a numeração. Então, depois dá uma limpada nessa numeração também. Substituindo a massa por m, aí você botou a massa em função da velocidade. Enfim, depois você dá uma olhada nisso. Tá, beleza. Aqui eu acho que você quis dizer fazendo a expansão, né, da raiz quadrada. E aí depois você corrige, cara, que você colocou a energia cinética como sendo m0c². Quem vai sobrar aí é o V, e não o C, tá? Um erro de digitação. Isso, aí você conclui que o K, ele, na verdade, corresponde à energia cinética da partícula para velocidades próximas à da luz, ou seja, a energia cinética relativística. Porque no limite de baixas velocidades, ela reproduz a energia cinética clássica. Tá? Então, depois dá uma arrumada nisso aí. V de zero, não, V igual a zero, tá? Pronto, tá, beleza, vamos lá. Cara, vamos lá. E aqui você entra na parte do buraco negro. Eu fiz algumas anotações, depois você dá uma ideia. Eu fiz algumas sugestões de texto, tá? Depois. Falta muita referência, porque aqui tem muita informação que vem de muitas pesquisas, de muitos experimentos, então falta você citar de onde você tirou essas informações. Aqui você fala do Niels Bohr, eu não sei se você quis o Niels Bohr mesmo, porque você escreveu Born, e depois botou a data de 1925, o Niels... Depois você dá uma olhada de quem você estava querendo dizer aqui. Variedade dos buracos negros.
visão de eventos. Aqui o Kerr, você pode falar qual é a área dele, em homenagem ao matemático neozelandês Roy Kerr, senão acho que fica meio solto aí. Beleza. Besteirinha, besteirinha, besteirinha. Eu acho que o problema maior estava ali na relatividade restrita pela própria estrutura do texto. Aí você dá uma olhada direitinho ali com o professor Diego. Aquela questão que o professor Rony falou também, eu acho que é válido, você fala da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, cara, ela foi escrita para referenciais inerciais. Ela pode ser estendida para referenciais não inerciais, desde que você tome alguns cuidados, né? Porque surgem termos que nós interpretamos como termos de forças fictícias, né? Que é a força centrífuga, a força de Coriolis, enfim. Mas ali quando você diz que a segunda lei de Newton ela é aplicável a todos os referenciais. Não, ela foi, né, escrita para referenciais inerciais. Aí a gente pode fazer uma extensão para referenciais não inerciais. Aqui você fez um comentário no qual o tensométrico GAB seja bem próximo ao eta B. Eu não sei o que isso quer dizer. Se você puder explicar. Aqui eu preciso da correspondência, muito bom. Eu acho que você poderia definir quem é o Einstein, quem é o Homer Simpson, aqui, ó, no começo, que você fala, supõe um astronauta a linha. Beleza. Aí depois você fala quem é o cara. Eu acho que você poderia falar lá em cima, né, para a pessoa já estar lendo já com a mente pronta do que ele está, né, do que vai acontecer. E aí, cara, outra coisa, quando você fala cai verticalmente, eu acho interessante se colocar que cai em direção à Terra, porque essa questão de cair é uma questão muito, muito relativa, né? Então, eu acho que vale a pena você dar uma tateada melhor aqui e falar, cara, quem tá caindo em direção à Terra, porque quem tá dentro da cápsula aí que você cita, não tá caindo, né? E você tá em queda livre não quer dizer necessariamente que você tá caindo. Depois você dá uma olhada nisso. Atrás de alinhos intuitivos, campos fracos, tá? Beleza, aqui eu tentei abrir algumas contas, mas aí eu fiquei meio sem tempo depois para abrir, aí eu parei. Mas aqui foi sua de Poisson, show. Solução de Schwarzschild, cara, tá linda. Não é minha área. Aqui eu não sei o que esse 3 está fazendo aqui, tá? Depois você dá uma olhada. Vou passar rapidinho aqui, depois você tem isso aqui para você dar uma olhada. Aqui, por exemplo, você fala aqui no qual menos 2m é uma constante de integração. E fica por isso, cara. Tipo assim, você fala assim, meu irmão, se vira com essa informação aí, velho. Acho que vale a pena. Por que aparece um M? Então, falar, esse 2M é escolhido convenientemente, né? Tal. Cadê? Beleza, aí você passa aqui para, então, a questão da sequência didática. Eu senti falta, no texto, no seu título do seu trabalho, você fala sobre observação do céu, se eu não me engano. Eu não vi aqui no trabalho nada sobre observação. Você fala bem vagamente sobre observação, mas você não fala sobre como deve ser observado, algum referencial, né, algumas questões astronômicas mesmo, isso não é dito. E como está no texto, no título do seu trabalho, eu acho que tem que ser uma coisa não superficial do seu trabalho, porque faz parte do título. Então, se faz parte do título, eu acho que tinha que ser mais bem trabalhado. Eu concordo com o professor Rony, eu acho que dá para você ser mais detalhista aqui na questão das sequências. É importante, já que nós estamos falando de um curso de licenciatura, né?
Cara, é isso. É isso. Eu acho que dá para você crescer muito essas referências, porque eu sugiro você colocar todas as informações ali que eu coloquei referência. Eu acho que vale a pena você inserir essas referências, porque são trabalhos já feitos, né? E uma outra coisa, você fala sobre a questão de usar o experimento de Michelson Morley. Eu não lembro de ter visto, cara, uma forma prática de ter o experimento de Michelson Morley na sala de aula. Principalmente no ensino médio, você fala para usar no ensino médio, eu não lembro de ter visto ninguém fazendo isso. Se você tem essa ideia, eu acho que vale a pena você citar aí, porque o experimento de Michelson Morley não é tão simples. Eu imagino que você tem que usar um interferômetro, tem que ter ali a base bem feita, e o interferômetro tem que ser bem sensível, né? Então, se existe um experimento de Michelson Morley mais simples, depois você podia citar aí no seu trabalho. Cara, ademais é isso. Eu acho que seu trabalho está muito, muito bem. Você falou você conseguiu fazer uma síntese bem forte de muitas coisas. Isso, de um ponto de vista, é bom, porque você consegue abranger bastante coisa, bastante ideia, né? Bastante teoria. Mas, de outra maneira, você acaba faltando algumas coisas para fazer as conexões, né? E aí acaba ficando um pouco como uma cara de coach de retalhos, assim, meio... Isso aqui separado disso, né? Mas você tentou fazer uma conexão, ficou legal. Eu acho que naquela parte especial, da teoria da relatividade especial, vale a pena você dar uma limpada e deixar ela mais fluida. Ela está muito sem... Por exemplo, você fala de uma coisa lá que vem lá na frente, mas você traz para cá, e depois você não volta, né? Então, assim, está escrito lá. Você dá uma olhada e vê o que é pertinente ou não para você mudar. Mas é isso, cara. Parabéns de novo. Obrigado, Diego, aí pelo convite. Foi gostoso ler esse assunto. É um assunto que, cara, acho que todo mundo gosta de física, gosta desse assunto, né? E é um assunto que não é simples. Então, parabéns pela coragem em se enveredar por um caminho tão tortuoso como esse. Valeu, Diego. Desculpa aí, cara, o tempo é porque eu fiz muitas anotações. Não, tudo bem, cara. À vontade. Lucas, você quer comentar alguma coisa rapidinho, só para a gente ter um parâmetro, né, para que você fale sobre as observações, né? Algumas observações no capítulo da relatividade, né, que, tipo, algumas observações é que, pelo meu entendimento, tipo, como eu já estava tratando de algo de tensores, já é o conteúdo bem avançado, na minha opinião, eu pensei que a pessoa já tinha noção em relação à relatividade, entendeu? E alguns conceitos eu tentei, tipo, de minimizar, tentar cortar algumas partes da relatividade especial, porque eu pensei que as pessoas já tinham ideia do que seriam aqueles conceitos em si. Mas, porque quando a pessoa chega nos tensores, já não é algo trivial de se falar, entendeu? E da relatividade geral também não. Então, acho que foi isso que aconteceu no capítulo de relatividade. Mas é só isso mesmo. Obrigado pelos apontamentos e vou dar uma olhada assim com o Diego para melhorar. Bom, agora eu vou fazer só meus comentários rápidos, né? A respeito do trabalho em si do TCC. Como eu não sou da área, então há muita coisa que estava envolvida com a coisa específica de física, né? Eu já falei para o Lucas, cara, aqui eu vou confiar, entendeu? Você que vai me ensinar isso aqui, porque eu não vou saber te falar onde é que está o pormenor. E por isso eu agradeço demais a contribuição de vocês dois, porque a ideia é, de fato, melhorar esse trabalho para que ele fique o mais correto possível, né, em todos os pontos de vista. E nós vamos olhar com bastante cuidado, né, todas essas observações que os outros dois membros já fizeram. Com relação à minha perspectiva, né, que a gente estava trabalhando aí ao longo das coisas, esse fato da gente ter um tempo mais limitado nesse semestre e da gente ter feito a opção por tirar algumas coisas, porque é muito grande, né, a gente acaba tirando, às vezes, elementos que na nossa cabeça não faria falta, porque a gente está no meio da bagunça, né? Mas olhando de fora, traz uma visão
de que aqueles elementos eles têm que estar, de fato, dentro do trabalho, né? Eu concordo com as observações dos membros da banca em relação, né, à sequência didática, aquela parte da observação do céu, né? Eu entendi o que você queria na parte da observação do céu, que era trazer os elementos, né, de uma forma visual e você definir as coisas, você puxar, né, de fato, olha, uma estrela é esse daqui, olha para lá, tá lá a estrela, né, você não vai ver o buraco negro e tal, mas ele tá lá, e aí puxar, né, o conceito da observação do céu era, de fato, para você motivar as pessoas a entender a ideia do buraco negro. Eu acho que essa parte, né, deveria ter um pouquinho mais de cuidado, assim, um detalhamento um pouco maior para essa questão. E eu queria também comentar que, né, o Lucas conseguiu fazer uma proposta de trabalho que foi meio insana, assim, né, no início. Porque, cara, é muita coisa para fazer. E aí eu falei para ele, jovem, nós vamos ter que trabalhar um capítulo por semana na correria, se salvar, salva. E aí ele conseguiu desenvolver, né, o trabalho dessa forma até chegar à conclusão do curso do Lucas. Eu achei que a versão foi perspectiva e no mais é isso. As outras observações eu já tinha feito, né? Eu não vou botar aqui tal por causa do tempo, né? A gente já está meio corrido, mas nós vamos olhar com cuidado para tentar entender onde que dá para melhorar, né? O objetivo da banca que a gente escolheu era de fato esse, né? Trazer pessoas mais capacitadas e, né, do grupo Produto Estrela lá, né, cara, para conversar e melhorar o trabalho que a gente tem. E aí eu queria agradecer o Lucas por ter feito, né, esse trabalho, ter me convidado para ser o orientador dele. Eu fiquei bastante feliz com o convite. E a gente, né, ele viu essa necessidade de entender um pouco essa parte de geometria, porque, cara, geometria diferencial é a melhor ferramenta que tem para descrever todo esse fenômeno, não tem saída. Se você quer entender relatividade geral, você tem que entender geometria, né? E o nosso curso que a gente fez de geometria diferencial não chegou nem a falar muito de tensores e métricas muito abstratas. A gente não teve nem tempo de fazer a parte pseudo-riemanniana, né? Então, isso tudo foi o Lucas pesquisando e ele conseguiu fazer um desenvolvimento bom. A gente nem tinha falado de conexão. Tinha feito o símbolo de Christoffel só com a derivadazinha lá, né, do produto interno, na métrica, mais em 3 dimensões, e aí a gente puxava o símbolo de Christoffel fazendo o produto interno das derivadas, com o referencial móvel. Então, foi uma pesquisa bastante grande que o Lucas fez, e é isso. Eu queria parabenizar o Lucas por ter feito o trabalho, e agradecer os membros da banca por ter aceito o convite, né? Agradecer demais. A presença de vocês foi fundamental para que a gente conseguisse melhorar esse trabalho que o Lucas fez, certo? Então, para terminar, né, os ritos, agora a gente vai sair para outra salinha que já está, e daí a gente vai fazer a ata de defesa da dissertação, do trabalho de conclusão de curso, e a gente volta para trazer o resultado para você, tá bom, Lucas? Aí eu não sei se, eu acho que eu vou parar a gravação, né? Se eu sair, eu acho que para automaticamente mesmo. Das outras... Para não. Não para, não? Para não. É só você não encerrar a chamada. Não encerrar, né? Não, beleza. Então eu vou aqui, a gente vai passar para outra sala lá, tá bom? O link dessa outra sala tá onde, Diego? Cara, eu mandei no e-mail. Tá na agenda. Beleza. Lá, É o agenda lá. É o que tá escrito ata, né?
Mandei aqui, O'Hara, E- no chat. Beleza. Valeu, Eric. Pronto, valeu, meu caro. Obrigado. Já voltamos.
Opa, estamos de volta. Ué, já manteve a gravação, hein? Manteve, cara. Tá aqui gravando esse momento de aflição até agora. Bom, seu Lucas, aproveitar aqui, né, a participação de todos os membros da banca. Queria agradecer de novo, né, profundamente a participação de vocês, meus caros, meus colegas. Esperar o Rony voltar, que o Rony não voltou ainda não. Cadê o Rony? Rony, volta aí, Rony. Não sei, né, cara? A gente tava conversando ali umas coisas, sabe? E aí a gente vai passar seu veredito agora, cara. Esse Diego é engraçado. Tu vai matar o homem do coração, bicho. Essa coisa... Tá, vamos aguardar o Rony, né? Pra você não infartar, né, cara? Queria agradecer de novo, tá? A participação de todo mundo foi essencial para que a gente conseguisse fazer a melhor versão desse trabalho. E você foi aprovado, certo? O seu trabalho de conclusão de curso foi aprovado. E agora a aprovação, né, vai seguir as observações que os membros da banca fizeram. O texto, você vai fazer as alterações, a gente vai entrar em contato ainda se tiver alguma dúvida para ser alterado, de acordo com as solicitações da banca, e aí a gente faz a versão final para enviar para a biblioteca, com todas as correções, todas as observações. Eu não sei direito ainda quais são os prazos para a gente fazer isso, mas já vai encaminhando que você está aprovado no registro e agora, né, na conclusão do seu curso, faltam só as coisas administrativas, tá bom? Parabéns, Lucas. Obrigado por ter me escolhido como orientador. Obrigado a você. Obrigado por todos os que estavam presentes aqui neste evento, né? Obrigado, gente. Foi a primeira experiência e eu gostei bastante. Só comentar aquele fato, né, cara? O próximo tem que ser em LaTeX. Meu irmão, o Word nunca mais. Nunca mais, cara. É outra coisa, cara. É outra coisa. O Rony se perdeu mesmo? O Rony sumiu, cara. Ele se perdeu no corredor entre uma sala e outra. Aí... Não, então, eu vou fazer duas observações cirúrgicas para o Lucas. Agora que terminou a defesa, já está aprovado. Tem duas coisas que eu acho que são importantes, né? Como eu falei no início, a gente não... acho que o Rony mencionou também, a gente não teve TCC na nossa graduação, e nosso primeiro trabalho, assim, que ficou público online, provavelmente foram os nossos mestrados, né? A gente fez um mestrado, e isso fica para sempre lá. Você digita meu nome completo no Google até hoje, entre as 10 primeiras ocorrências, o que aparece é meu trabalho de mestrado, né? Então, é uma espécie de primeira publicação, assim. Se você depois publica numa revista, aí você digita o seu nome completo e mais uma palavra-chave, vai aparecer o seu artigo da revista que você publicou, né? E você agora, com o TCC, que vai ficar online, né, nesse mundo digital, vai ter o seu TCC disponibilizado pela biblioteca do IFB, de forma online, e aí isso vai ser parte do seu currículo acadêmico, né? Nós, que somos tios, pais, padrinhos seus, nós somos tranquilos, né? Nós olhamos para o Lucas e a gente faz um julgamento que compõe, assim, a totalidade da história do Lucas, né? Agora, caso você venha a fazer um processo seletivo de mestrado, caso você venha a fazer um processo seletivo para fazer um emprego, e as pessoas forem olhar aquilo lá serve como uma imagem sua, né? Por conta disso, eu sugeriria fortemente que você alterasse algumas coisas que ficaram mais subjetivas já na entrada do texto, no agradecimento aos colegas, que você mencionasse pelos nomes, não utilizasse gírias que são piadas internas, né? Como a coisa do grupo dos cornos e tal. E também a frase do Clóvis de Barros, né, que me pareceu também meio fora de contexto. Isso não por questão de
censura, assim, entendeu? Tipo, é mais pensando nas pessoas que vão te ler depois, assim. E nas más interpretações que podem surgir a partir de uma brincadeira ou de alguma coisa que pode dar dupla interpretação, né? Essa é a primeira sugestão. Segunda sugestão é que lá na sequência didática você mencione o público-alvo, porque me pareceu que o seu público-alvo era um público já iniciado, né? Muito iniciado. De repente, você bota lá no início que você está fazendo aquilo ali, são sequências didáticas para estudantes de licenciatura que não tiveram contato com relatividade geral e que vão depois aprender a partir de uma aula que segue aquelas sequências didáticas, né? Mas, como você fez um TCC sobre isso, você depois vai trabalhar com isso em algum momento, eu sugiro que você dê um passo mais ousado e pense em sequências didáticas para trabalhar aquilo no ensino médio de uma forma lúdica e que não se atenha ao aspecto conteudista, pode ir para o aspecto que a BNCC chama de epistemológico também, sabe? Se discutir sobre ciência, não precisa fazer conta, de repente você põe uma sequência didática para discutir os paradoxos na ciência, por exemplo, né? Ou então a coisa da viagem no tempo, será que é possível viajar no tempo e tal? Algumas coisas mais de chamar a atenção mesmo, que você tem condições de fazer, melhor inclusive do que quem não fez, como eu, relatividade geral, né? Então, assim, tem algumas intuições que você pode ter aí, por ter estudado isso e por ter feito uma formação de licenciatura, que você vai ter umas ideias massa, e eu acho que você tem que aproveitar isso, entendeu? Você está numa posição de fazer uma coisa mais ousada, que é interessante, que vai trazer elementos muito interessantes. Eu gostaria de ver você fazendo uma sequência didática para ensino médio, uma coisa bem ousada, bem divertida, para propor discussões, as pessoas escreverem um conto de ficção científica de viagem no tempo em que elas usem algumas ideias de física, por exemplo, sei lá, sabe? Você pode me procurar com ideias também, depois a gente pode conversar melhor sobre isso, né? Mas são essas duas observações aí, uma com relação ao seu currículo, né? O seu TCC é parte do seu currículo, e outra com relação à sequência didática. Tá bom, professor, obrigado. O Diego tinha falado a respeito dos agradecimentos lá também. Eu já tinha falado a respeito disso também. Aí, é bom que... Como é que eu ia ter que mudar posteriormente, né, quando fosse para publicar, tipo, e... Obrigado, também pretendo continuar fazendo... E o objetivo mesmo era tentar fazer uma sequência didática, tipo, adaptar para o ensino médio, tentando adaptar os conceitos, né, os conceitos da relatividade especial, dos buracos negros e da relatividade geral. O intuito também era tentar fazer isso. No trabalho em si, ficou pouco ensino superior, né, mas no futuro próximo eu vou tentar fazer isso também. Não sei se uma forma de artigo ou de algo, ou outra coisa em si, mas eu pretendo sim continuar com essa ideia. E obrigado pelos apontamentos também. É isso, meus jovens. Diego, o Rony tá mandando a mensagem aqui, ele tá dizendo que não tá conseguindo entrar. Ai, cara, mas aqui não apareceu nenhum... Será que ele tá indo no link certo? Deixa eu mandar o link de novo aqui para ele, calma aí. Problemas, né, cara? Olha aí, a tecnologia, você acha que ela ajuda, mas aí só sair, voltar e explode tudo. Eric, quanto tempo eu tenho que deixar meu cabelo para ficar crescendo igual você assim? Quanto tempo? 1 ano, cara. Isso aqui é o tempo de pandemia. É verdade. Ó, desde que a quarentena iniciou, não fui mais cortar cabelo, não. O tamanho da barba é igual, ó. O tamanho da barba aí é a barba de pandemia. É o tempo de um 2020. Se não crescer, mas demora para crescer. Cara, não tá aparecendo o Rony, cara. É só passar 1 ano. Espera 1 ano que vai rolar. Ô, Lucas, uma sugestão que você pode ter, cara, você escreveu lá seus agradecimentos e aquilo, né, de uma certa maneira faz parte daquilo, era aquilo que você queria expressar naquele momento. Sugiro que você faça uma impressão
depois de ter tudo certo, faça uma impressão para você ter na sua casa um caderninho com os agradecimentos que você quer, e a versão digital você deixa com um agradecimento um pouco mais sério, né? Mais formal, assim. É a versão do diretor, né? A versão do diretor, exatamente. O Snyder Cut aí. Não, de repente imprime e entrega para os brothers, né? É. A versão lá assinada sua lá, pô. É uma coisa que a gente percebeu, infelizmente, por causa do tempo, né, cara, que eu queria ter feito com o Lucas, era uma simulação computacional disso, de uma forma que a pessoa botasse o ponto inicial e tivesse o objeto que geraria, né, o buraco negro, e ela desse um peteleco no negócio, e aí a trajetória dele resolvia para ele ou cair dentro, atravessar o horizonte de eventos ou não. Só que aí, cara, não deu tempo, velho. E aí foi coisa demais. E a gente pensou, ó, vamos focar então na parte do experimento lá, né, de fazer o tanque de água e tal. E tem umas coisas também que, é que nem eu falei, cara, a gente tem que cortar um monte de pedaço, porque o do tanque, se for fazer um análogo, é um buraco negro que gira, não é? Porque não seria um buraco negro estático, eu acho, aquilo. Seria um buraco negro que cai. Inclusive, não sei se vocês viram, mas surgiu uma demonstração aí, acho que foi com água também, foi divulgado numa revista bem pesada, não lembro o nome, sobre a radiação Hawking, usando a questão do buraco negro feito com água. Não, com água não, desculpa, com condensado de Bose-Einstein. Depois dá uma olhada nisso aí, é bem legal, cara. Eles comprovaram uma teoria do Hawking numa simulação de buraco negro dentro do laboratório. Doideira. Caralho. Ó, o Rony tá mandando aqui os parabéns, viu, Lucas? Mas ele não vai conseguir entrar de fato. Ele não conseguiu voltar. E aí ele tá em outra reunião aqui, né? E ele falou para você entrar em contato com ele, né? No caso lá de tentar um mestrado e tal. Eu acho super válido, né, cara? Né? Da gente continuar, porque assim, tem essa visão de você entrar direto no mercado, não sei o quê, começar a ganhar dinheiro, dando aula de física e tal, mas cuidar também da formação acadêmica, né? Não para, né, cara? Nunca para. Que é também uma forma de você trabalhar, né? Que você pode ganhar uma bolsa e conseguir construir já um primeiro patrimônio, né? Eu comprei meu primeiro carro com bolsa de mestrado, velho. Aí, cara. Aí. Comendo, guardando o dinheiro da bolsa e comendo biscoito. Né, não, você é acostumado a andar de ônibus. A comer no RU, entendeu? A não ir para lugar nenhum, só estudar. E de repente você começa a ganhar um salário, sacou? Tipo, caralho. Dinheiro? Muita grana, entendeu? Bom, então é isso, meu jovem. Vou parar aqui a gravação.